Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. O tema desse vídeo é as epístolas do Novo Testamento. O que é uma epístola? Bom, é uma carta. Para quem não é tão antigo como eu, era o que se escrevia na época onde não havia e-mail. Era uma maneira de se comunicar através da linguagem escrita. Nós temos diversas cartas que foram escritas por vários autores para orientar não só pessoas, mas comunidades cristãs que estavam se formando. Não tinha como, por exemplo, Paulo, que é o apóstolo dos gentios, o que fez uma grande disseminação dos ensinamentos de Jesus, não tinha como ele estar sempre indo aos locais onde ele fundava novas igrejas. Ele viajava a pé, a viagem era difícil, demorava, então ele mandava essas cartas, geralmente através de portadores, né? O correio, né, não funcionava muito bem naquela época. Bom, ele escreveu cartas, outros escreveram cartas, mas por que eu vou ler uma carta escrita há 2000 anos? Eu vou fazer uma pequena degustação para vocês da carta que Tiago escreveu. Eu vou ler o capítulo 3. Ele inicia assim: Meus irmãos, então ele está escrevendo para uma comunidade. Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. O que isso serve para mim hoje? Serve para quando eu vejo com as atividades dos centros espíritas retomando, muitos querem posições de destaque, querem ensinar nos cursos básicos, querem fazer palestras sem saber da contrapartida, da responsabilidade que é o ensino. Então ele diz assim: não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ele faz uma introdução, né, pelas bobagens que a gente proclama através da fala. Ele continua: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Ele vai partir de algumas ideias até chegar no ponto que ele quer chegar. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos. Na época que essa carta foi escrita, o motor movido a combustível nem existia. Ou era remo ou era vento. Então ele diz que os navios são impelidos, levados pelo vento. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém,
ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele nos alerta aqui para os perigos da língua, que pode nos levar a situações desastrosas. Com essa introdução um pouquinho longa, mas interessantíssima de Tiago, eu gostaria que vocês tivessem o interesse despertado para a leitura das epístolas, das cartas. Paulo e outros escritores da Bíblia escreveram cartas, tanto para pessoas quanto para comunidades, para os encorajar e os instruir no que diz respeito à vivência dos ensinamentos de Jesus. É um estímulo, muitas vezes um conforto, um alerta, um direcionamento. Nos tempos conturbados e perturbados de hoje, quem pode deixar de lado algo que possa trazer conforto, orientação, ser um guia seguro nesse mundo caótico? Essas cartas eram lidas e discutidas junto à comunidade cristã daquela época. Então, Paulo, por exemplo, escrevia uma carta. Essa carta, para determinada igreja, ela era lida, comentada, discutida, e se fazia o paralelo da teoria com a prática, né? Elas eram, assim, orientações que são válidas até os dias de hoje. Nós temos, a rigor, dois grupos de cartas, algumas escritas por Paulo e outras escritas por outros autores. Paulo escreveu para dois públicos: para as comunidades, eram as igrejas cristãs nos seus primórdios, na sua formação, e escreveu também para indivíduos. E nós temos as outras cartas. Nós podemos separar brevemente 4 tópicos. Quais são as naturezas das epístolas? Essas cartas, como eu já falei, escritas para indivíduos ou comunidades, elas lidam com problemas específicos e questões diárias, mas esses ensinamentos, eles servem para tudo, para as comunidades e para as dificuldades encontradas nos dias de hoje. Qual era o padrão de Paulo para escrever essas epístolas, né? Elas traziam uma verdade doutrinária e traziam as implicações da praticidade, da aplicação dessa verdade doutrinária. 2. Epístolas paulinas a igrejas. São cartas que Paulo escreveu às comunidades cristãs. Ele escreveu aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses e aos tessalonicenses. Esses nomes são nomes das comunidades cristãs. 3. Epístolas paulinas a indivíduos. Cartas que Paulo escreveu para pessoas. Ele escreveu 2 cartas para Timóteo, que é um pastor jovem em Efésio. Ele escreveu para Tito, que era um pastor na ilha de Creta. E ele escreveu também para Filemon, que era o dono de um escravo. Ele era cristão e esse escravo fugiu. E ele pede Paulo para que o dono aceite, né? Que diz que o escravo reconhece o seu erro e pede que Filemon
o aceite novamente. E quarto e último, as epístolas gerais. Nós temos não foram escritas por Paulo. Hebreus, conteúdo fortemente doutrinário. Tiago, que explica o funcionamento da fé cristã no dia a dia. Essa epístola, esse trecho que eu li para vocês sobre a língua, eu não sei vocês, mas para mim é uma grande dificuldade controlar a língua. Pedro, ele tem uma resposta apropriada ao sofrimento e à oposição. As 3 cartas de João, que como João, aquele discípulo amoroso, ele não poderia ser diferente. Ele fala sobre o amor de Deus. Judas, Tadeu, não Iscariotes, ele fala dos perigos de uma vida sem fé, e o Apocalipse, escrito sobre o final dos tempos. Então, são cartas que resistiram à ação do tempo, chegaram até nós e são fontes de profundos ensinamentos. Nós temos os evangelhos, claro, e Atos dos Apóstolos, que nos contam sobre a vida de Jesus, sobre o início das comunidades cristãs. E essas epístolas, elas fecham esse ciclo. São ensinamentos para a manutenção e o equilíbrio das comunidades cristãs. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, comente, deixe suas sugestões. É um prazer poder conversar com vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.